Oi, tudo bem com você? Eu sou a Dolores Silva Adolfa. Hoje, o vídeo de hoje trata-se sobre paradigmas e a importância, né? Por que a gente tem que mudar paradigmas? Por que a gente tem que falar sobre paradigmas, né? Paradigmas dita todos os nossos resultados. Então, em todas as áreas da nossa vida, se a gente não tá bem, se a gente não tá feliz com a condição, com os nossos resultados, então isso se deve aos nossos paradigmas. E continuando essa série sobre paradigmas, relacionado à visão, né, a forma e a visão, a percepção que nós temos sobre o masculino, né, sobre o homem, principalmente quando nós casamos. Então eu venho falando sobre esse aspecto devido à importância e devido à minha... eu sou podóloga há mais de 10 anos e gosto de conversar muito com as pessoas, o cliente chega na minha cadeira, ele acaba fazendo uma sessão de podologia acrescido de reflexologia, de terapia, né? Porque eu sou podóloga e terapeuta holística. Eu não consigo desvencilhar as duas coisas, né? Eu acabo me complicando, né? Porque o meu cliente acaba indo embora muito tarde e eu acabo demorando demais, mas é com muito amor, é com muito carinho que eu faço o que eu faço pelos meus clientes e pelos amigos e pelas pessoas que me procuram. Mas eu acabei, né, resolvendo colocar em vídeo, porque eu percebo que quando uma pessoa vem e chega para mim e diz, quando uma pessoa chegou para mim e disse que eu perguntei para ela como estava o seu casamento e ela quase que chorou, dizendo não saber como estava o casamento. E aí eu fiquei estranha, achei estranho, né? Eu perguntei, você tá se separando? E ela foi a lágrimas. Eu abracei a ela e ofereci para ela o meu trabalho de terapeuta, ofereci para as florais, frequenciais. E ela, eu acredito, ela como última solução aceitou. E eu fiquei feliz, né? Com menos de 2 meses, né? Ela fazia uma terapia, a técnica da EFT. E com menos de 1 mês, ela relatou para mim que já estava melhor, que já estava se sentindo bem, mais fortalecida. E a gente trabalhou simplesmente mudança de paradigma. Eu ajudava ela a compreender e a entender a visão que ela percebia do marido dela. Por muito tempo, eu fui casada por 7 anos e eu terminei o meu casamento. Eu acabei ficando com uma dor, uma tristeza muito grande por não ter conseguido, né, que ele fosse para sempre. E aí eu fui estudar, porque eu via que eu não conseguia também me relacionar. Então eu fui estudar para que o meu segundo casamento eu conseguisse compreender melhor o masculino. E eu comecei a fazer vários estudos para que eu pudesse, né, num próximo casamento, eu pudesse mantê-lo. Foi doloroso terminar o casamento. E dói em mim até hoje, quando
eu vejo algumas pessoas, alguns clientes, né, chegar a esse ponto, né, de, para mim não dá mais. E eu sento, converso, tento ajudar, e essa ajuda às vezes, quando a pessoa se dá conta, como foi o caso de hoje, hoje dia 6/5/2019, eu estava com um cliente e eu explicando para ele algumas coisas, a importância dele entender um pouco melhor a mulher dele, e de repente ele relatou para mim que ele não estava bem, e a gente ficou ali conversando sobre a forma e o jeito que ele podia resolver aquela situação. E mais uma vez eu vi ali a dificuldade em se colocar, né, no lugar do outro, né, no lugar da esposa, não no sentido de que ele não queria, e sim na dificuldade que ele tinha de se colocar. E quando ele falava o que incomodava na esposa, eu via também que é comum as queixas, é semelhante, né? Os problemas são os mesmos, né? Dessa minha amiga. E aí eu comecei como eu já conseguia ajudá-la, comecei a difundir, a divulgar, e eu resolvi fazer isso aqui, abertamente, aqui no canal, para que a gente possa, para que eu possa também expandir para um grupo de pessoas maior, e que eu consiga fazer 1 hora de podologia. Eu brinco, né? Eu tenho um amor em ajudar as pessoas, mas eu acabo, e a pessoa acaba se envolvendo ali numa conversa muito intensa comigo. E eu percebo que todas as vezes que eu tive num evento, né, que eu tive em vários lugares, que eu pude colocar, expressar essa minha percepção, né, de que existe uma dificuldade no sentido de comunicação, né, quando a pessoa vai sentar para conversar, a percepção que ela tem, né, no caso de uma mulher, é que ela queria muito que o homem entendesse do jeito como se ele fosse uma mulher. E o homem é a mesma coisa. Fica uma situação em que a pessoa fala e parece que não é compreendida, não é entendida. E às vezes a pessoa não fala. E aí começa assim uma situação em que não existe importância. Isso começa a ficar uma situação insustentável, porque tudo aquilo que não se alimenta morre. E aquilo que se alimenta, dependendo do que se alimenta, se fortalece. E aqui vale, seja lá o que for que está sendo alimentado, essas relações. Você pode não perceber. Eu também não percebia. Eu achava que quando eu conversava com meu primeiro marido, as coisas eram claras. E eu vejo que não. Eu vejo que existe sim uma tendência nós mulheres, de quando está diante de um homem, a gente imagina mesmo a nossa conversa, que realmente ele perceba e capta aquela informação que a gente queira passar como se ele fosse uma mulher.
Mas isso acontece muito, muito, muito com nós mulheres, né? O homem até se esforça do jeito dele para entender a gente. Mas o que eu percebi? Que a percepção também é igual. Então, se ele vai resolver um problema, o homem quando vai resolver um problema, se ele expõe um problema, ele quer uma solução, ele quer conversar sobre, ele quer ter uma solução. E uma mulher, quando ela tem um problema, ela quer só falar sobre aquele problema, né? Ela quer ser ouvida, ela não quer uma resolução. E quando eu falo isso para um homem, eu percebo que ele fica com muita dificuldade de entender. E quando eu falo isso para uma mulher, ela acaba meio achando que não é bem por aí. E aí eu trago isso para a relação, para o casamento. Então, o que foi apresentado para a gente do masculino, né? O que foi apresentado para nós do masculino é que o homem, ele é meio que um bicho, um lobo mau, que a gente tem que ter muito cuidado. Esse cuidado, até de uma certa maneira, até pelas histórias, até pelo que a gente vê, faz até certo sentido. Mas o que eu percebo e lamento é que quando a mulher casou, ela é casada, e ela continua com a visão, a percepção, a sensação do que ela tem, o que ela percebe no homem dela. E começa a ter muitos conflitos, muitas dores, muitas situações de desentendimento. E que é pequenininho ali, mas que ao longo dos anos isso vai gerando um desconforto, né? Uma situação que vai acabar prejudicando um lado ou outro, ou os dois lados, né? Isso gera o término de um casamento, né? E é muito, muito doloroso, né? É doloroso terminar um casamento, é doloroso, existem muitas perdas, né? Outro dia eu ouvi uma frase do padre Fábio de Mello, uma frase, acho que eu ouvi alguma coisa que ele dizia assim: namoro foi feito para terminar e casamento é algo um pouquinho mais concreto. E eu fico me perguntando, né? Quando a gente chega na condição, tanto homem quanto mulher, a gente, quando tem um problema, a gente vai em busca de uma solução para todas as áreas da nossa vida. Mas quando tem um problema no nosso casamento, a gente costuma não correr atrás. E quando a gente se dá conta, já está muito desconfortável, tanto de um lado quanto do outro. E aí ambos acreditam, ou ambos juntos, ou de algum do lado, acaba dizendo: cansei, já não dá mais. E aí fica inegociável. E aí começa toda uma outra situação de desconforto, de perca. Eu digo assim que todo mundo, quando casa, quando termina um casamento, ela perde muito. Principalmente quando não é comum, né, esse término, né? E é doloroso. Então perde muito, tanto um lado quanto o outro. Todo mundo perde. A sociedade perde,
os filhos perdem, a família perde. A mudança de paradigma é muito vital. Não só para salvar o casamento, mas para viver bem dentro dele. Eu convido você a essa mudança. Espero que eu tenha ajudado você aqui, de alguma maneira. Queria pedir para você deixar um like, compartilhar se achou que aqui é importante esse conteúdo. Eu deixo você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um abraço.